Olá, meu nome é Luciana, eu sou coordenadora da Defesa Civil do município de Santana dos Montes e também coordenadora do CRAS. Então, fui convidada para apresentar um projetinho que a gente fez aqui de boas práticas de proteção e defesa civil. Eu vou passar para vocês os instrumentos que a gente utilizou, considerando boas práticas para proteção de defesa civil. A gente buscou um cadastro de famílias que se encontravam em áreas de risco, quando eu entrei na Defesa Civil. E o que chamou a nossa atenção foi que nós constatamos que não havia nenhum cadastro das famílias dessas áreas de risco. E isso me fez pensar muito como que a gente podia montar um plano de contingência se nós não tínhamos as famílias determinantes naquelas áreas de risco. Quem seriam aquelas famílias, quantas famílias estavam ali, quais as necessidades daquelas famílias. Então, nós pensamos em como fazer isso e a gente começou a observar que não tinha como fazer um mapeamento, não teríamos como fazer um cadastro sem ter exatidão dessas famílias que estavam na área de risco. Então, nós começamos a fazer um mapeamento para descobrir as áreas de risco e quem estava naquelas áreas de risco, quem seriam aquelas pessoas. Então, mediante esse cenário, a gente resolveu fazer um questionário, que é o que eu vou apresentar para vocês, que é a forma que a gente utilizou para chegar a esse cadastro mais fácil. A gente elaborou um questionário, e esse questionário ele foi fundamental para a gente definir as ações que a gente ia montar no plano de contingência, porque a gente só poderia montar ações descobrindo quem são as pessoas que a gente encontraria nas áreas de risco. Então, a partir dessa consideração, a gente pensou em montar o questionário. Diante disso, veio a preocupação também de como explicar para as pessoas o que a Defesa Civil estaria fazendo dentro de suas casas com as agentes de saúde, porque foram as pessoas escolhidas por nós para que aplicar esse questionário. Por que as agentes de saúde? São as pessoas que estão dentro dessas casas todos os dias, as pessoas que conhecem essas famílias, que sabem das suas vulnerabilidades. Então, nós delimitamos as áreas de risco que escolhemos pelos mapas, montamos um questionário, conversamos com a Secretaria de Saúde e pedimos para que elas nos disponibilizassem as agentes de saúde, para que a gente pudesse implementar esse questionário. Aqui tem um modelo do nosso questionário, é um modelo bem simples, a gente fez uma folha de cadastro, essa folha de cadastro vai conter todos os dados que a gente precisava dessas famílias, e o que a gente precisava manter também nessa folha se tem uso de medicamento, qual medicamento que usa, qual a idade das pessoas que estão na casa, se tem alguma comorbidade, porque a gente precisava conhecer, se houvesse uma ação de resposta, o que a gente vai fazer com essa família, com esse lugar? O que a gente precisa solicitar para a Defesa Civil? Então, a gente fez um questionário bem simples aqui para o nosso município, que cada município pode utilizar da sua maneira, porque vai conhecer melhor o seu município, e a gente entregou esse questionário para os agentes de saúde, juntamente com a carta de apresentação. A ideia inicial era aplicar esse questionário no maior número possível de famílias, em tempo recorde, para a gente montar o plano de contingência. Só que aí a gente foi vendo que, à medida que a gente ia recebendo o questionário, a gente ia conseguindo avançar no nosso plano de contingência, porque a gente tinha respostas suficientes para saber as ações que a gente ia demandar num desastre. Havia ali a necessidade de mais pessoas envolvidas no processo. Então, quais seriam essas pessoas? Mais agentes de saúde envolvidos no processo, agentes de saúde dos distritos, que estão paralelos aqui ao nosso município. A gente também fez o mesmo convite para eles pudessem trazer isso para a gente. Essa carta, ela foi de suma importância para que os agentes de saúde pudessem recolher essas informações dessas pessoas, porque contém dados dessas pessoas, e as pessoas são também de idade, e poderiam não interpretar isso de uma maneira muito clara. O objetivo que a gente tinha era conhecer as famílias que se encontravam nas áreas de risco, para poder realizar esse cadastramento, fortalecer a ação da Defesa Civil junto ao município. Por quê? Porque a ação da Defesa Civil, ela não era muito vista no município, em gestões anteriores. E a gente percebia isso quando ia conversando com as pessoas. Então, a gente queria fortalecer esse vínculo, mostrar que a Defesa Civil, a partir dessa gestão, ela estaria atuante, e que a preocupação da Defesa Civil não era simplesmente chegar e resolver um problema de desastre,
mas simplesmente prevenir para que esses desastres não ocorressem. É estar com essa população, conhecer essa população para inibir que essas coisas acontecessem em determinadas regiões, sempre dentro do possível, obviamente, né? E com isso, a gente também queria melhorar o gerenciamento dos riscos de desastres que a gente implantaria no nosso plano de contingência. Considerando que o plano de contingência, eles têm muitos detalhes, né, que depois que a gente faz o curso a gente consegue entender melhor, muitos detalhes que a gente precisa se ater a eles, e são detalhes que às vezes passam despercebidos. E com a análise do questionário, a gente conseguiu entender melhor essas vulnerabilidades, entender melhor essas famílias e fazer um plano de contingência bem direcionado para as necessidades aqui do município. A metodologia, como eu falei, foi a aplicação desse questionário, que eu mostrei anteriormente, né? Os dados são a identificação individual de cada membro dessa família, seja criança, seja idoso, seja velho, é casada, mora junto, vai só de vez em quando, e não só das famílias envolvidas, mas também daqueles comércios que estão aqui no nosso município. Por quê? Nós temos padarias, por exemplo, então, padarias que estão em área de risco. Quem está nessa padaria de madrugada? É um padeiro? São dois? Tem pessoas de menor idade? Tem pessoas com comorbidade? Quem é a pessoa que está atuando naquele momento na madrugada? A gente não sabia quem era, então agora a gente já conhece quem são as pessoas que estão nesses locais, né? As famílias que estão em áreas de risco, a gente caracterizou bem essas famílias, né? A gente conseguiu catalogar essas famílias, ainda estamos fazendo uma base de dados para colocar essas famílias e saber as necessidades quando houver, né, algum risco, e a análise de dados e as informações, elas sempre andando junto com a gente no plano de contingência. Toda hora a gente precisava ir lá dar uma olhadinha para saber o que a gente precisaria ajustar nesse plano de contingência. Os resultados que a gente observou logo após a implementação, né, é que a gente estava mais preparado para acolher essas famílias em caso de emergência, porque a gente conhecia as famílias, conhecia o local, conheciam as vulnerabilidades daquele local e o que a gente precisaria fazer para auxiliar aquelas famílias que estão naquele local. Ou seja, percebemos que as ações, elas não poderiam ser únicas para todo o município, teriam que ser ações isoladas e juntos ao mesmo tempo, mas as ações seriam isoladas por conhecimento de área e de famílias que estariam naquele setor considerado área de risco, né? A gente conseguiu implementar ações de segurança, né, em locais que poderiam gerar desastres, mediante informações. Como que foi isso? Fazendo esse cadastro, às vezes eles informavam para a gente, olha, a família está numa área de risco, mas tem uma árvore lá que está enorme, o negócio está caindo, fotografavam para a gente, traziam para a gente no plano de contingência, a gente conseguia fazer uma intervenção mesmo antes de implementar o plano de contingência, né? O levantamento dos recursos necessários que o município tem e o que ele teria que obter para a gente poder dar a resposta, né? Então, a gente começou a perceber, aqui não tem uma sirene, um sonoro, aqui a gente não tem esse treinamento, aqui a gente tem comorbidades que a saúde não está preparada para atender, né? Aqui a gente vai precisar, por exemplo, de um tipo de ambulância, aqui a gente vai precisar de um tipo de medicamento. Então, a gente começou a entender essas ações, que elas deveriam ser preparadas isoladamente, ao mesmo tempo em conjunto, trazidas para um todo, né? Mas, a princípio, o olhar tem que ser individual. Não dá para montar uma ação, no nosso caso, que a ação fosse única para todo mundo, porque ela não ia ser correta, ela ia ficar menos que 50% da ação efetiva. E a gente quer atingir uma ação determinante nesse caso, para a gente ter 100% de atuação, né? E para a gente fazer isso, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que avaliar esse conhecimento, e a gente tem que entender esse conhecimento globalizado, ter uma visão global da área, do todo e daquilo que a gente está fazendo, né? Então, esses resultados também nos trouxe uma resposta positiva, porque foi o fortalecimento que a gente queria no início da Defesa Civil no município. Pessoas perguntando para a gente, que receberam o questionário, que não sabiam que a Defesa Civil atuava dessa forma, né? E se sentindo importante, por quê? Porque a Defesa Civil estava demonstrando para eles, nós estamos aqui, e nós estamos aqui para qualquer coisa que acontecer, né? E nós estamos preparados, porque nós conhecemos você. Eles não tinham essa visão, eles nem sabiam, né? Quando a gente falou, olha, o SMS para a Defesa Civil, tem isso? Tem. Vamos compartilhar, todo mundo foi apto a compartilhar, porque eles entenderam o que isso significa.
Mas isso só seria possível, né, nos foi possível mediante o questionário, porque a gente não tinha acesso a essas famílias, a gente não tinha acesso a eles, e nem eles tinham acesso a gente. Né? Eles não conheciam nem, sabia de defesa civil, só lá no papelzinho, quando acontecia alguma coisa, mas não tinham essa interação com a defesa civil. Então, a gente achou muito bom essa interação com eles. A gente começou a notar que a assertividade no plano de contingência da gente estava bem voltada para o município e para as pessoas que realmente estão aqui nesse município. Esses foram os resultados que a gente está observando até agora, porque a ação ela continua, né? O outro passo que a gente achou importante foi a informação e o mapeamento, né? Por quê? Porque a gente quer trabalhar com a defesa civil em ações preventivas do município. Então, a gente faz esse mapeamento, as ações são lançadas no sistema S2D posteriormente, e a gente averigua o plano de ação se ele está realmente alinhado com as informações obtidas. Esse é um modelo de mapeamento que a gente fez das áreas de risco, é só um modelinho para vocês entenderem. Aí a gente mapeia o local e as casas que estão no local de risco. E a gente fez um aparado da defesa civil e a população. Né? O que a gente quis buscar com isso? Já falei e vou repetir, estar mais próximo da população, levar a população ao conhecimento do trabalho que é desenvolvido pela defesa civil, manter a população orientada como proceder em caso de desastre e, acima de tudo, ter uma busca incansável pelo bem-estar de todos aqui no município. Né? A gente quer fazer ações preventivas. Os resultados é o aprimoramento de desempenho, né, e a obtenção dos melhores resultados para o nosso plano de contingência, e observou-se também que melhorou a prática e o relacionamento entre a população, entre o município, e evitou que erros sejam repetidos, potencializando o nosso gerenciamento de riscos e de desastres. E a utilização dessa ferramenta para nós, ela proporcionou ter um olhar mais assertivo para as áreas de risco, bem como para o planejamento de contingência baseado em evidências. Então, a gente tem assertividade nisso daí. E a aplicação do questionário, que é para concluir, foi a nossa ferramenta básica, foi um questionário simples, mas foi de suma importância para a gente poder ter precisão no nosso plano de contingência aqui. Como eu falei, a gente vai dar continuidade, estamos fazendo banco de dados agora, e anualmente, enquanto a gente estiver na gestão, e depois vamos repassar isso, a gente pretende estar verificando quais as mudanças houve nessas famílias, nesses locais de risco. Até mesmo com as ações de obras da prefeitura, que são importantíssimas, para fazer o preventivo da defesa civil. Então, mais uma vez, a gente fala que é preciso, para ter uma boa prática, a gente ter um olhar como um todo do problema, né? E informar, conhecer e executar aquilo que a gente teve de conhecimento. É bem simples, né? Essas ações, mas a gente está à disposição de vocês para esclarecer para quem quiser saber como é que isso funciona melhor, pode nos contactar, a Leila tem meu contato, a gente está à disposição de vocês. E eu agradeço pelo convite. Muito obrigada.